Se você tem a Bíblia, você pode abrir no livro de Números, onde vai ser feita então a leitura. Então abra aí no livro de Números, vamos ler no capítulo 13 e vamos então ler a partir do verso 31. Vamos então ler Números 13, verso 31. Diz então a palavra: porém, os homens que com ele subiram, ou seja, que foram com Calebe, aqueles 13 príncipes de Israel, disseram: não poderemos subir contra aquelas nações, porque é mais forte do que nós. E contaminaram ou infamaram a terra dos israelitas. E a terra que tinham espiado, deram má notícia dela. Porém, os filhos de Israel ouviram isso, e eles disseram aos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, ou gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós lemos então uma passagem quando os 13 representantes, ou 12 tribos de Israel, com Moisés que era o líder, aqueles 12 homens com Moisés, dando 13, eles tiveram a ordem de Deus de espiar a terra de Canaã, aonde era a terra prometida. Então ali foram os 12 príncipes, 12 homens, para examinar a terra, para que entrassem lá. Mas veja bem que ocorreu uma chamada crise de identidade. O que é uma crise de identidade? Crise é uma situação em que a pessoa está confuso, está abatido, está sem rumo. Identidade é o que mostra o que a pessoa é. Então Israel entrou em crise de identidade. Por isso que ocorreu com Israel é um retrato para a igreja hoje, antes da volta de Jesus. Então o que é a crise de identidade hoje? É uma coisa que ocorreu com Israel. Por quê? Porque Israel é chamado príncipe de Deus. A palavra Israel quer dizer, lutou com Deus, príncipe de Deus, e prevaleceu. O povo de Israel é chamado príncipe de Deus. O que é príncipe? Príncipe é aqueles que vão reinar com o rei, aqueles que vão ficar no lugar do rei, aqueles que vão assumir a posição de rei para reinar. O príncipe é aquele que participa da família real. Então Deus falou: Israel, Jacó, você é Israel, agora é príncipe, vai reinar com Deus, vai estar na família real, e todo Israel é chamado príncipe de Deus. E hoje a igreja, como está em Romanos, é chamada Israel de Deus. Mas ocorreu uma crise de identidade. Por quê? Porque é o que estamos falando já a semana inteira, vai completar uma parte hoje à noite e ao longo da semana, que a crise de Israel começou praticamente quando eles não quiseram subir o Sinai, porque Deus falou: subam para ser íntimos meu. Aí o povo fala Moisés conosco, mas Deus não. E o povo não quis entrar na nuvem da escuridade, que é o assunto que vai ser falado à noite. Mas agora nós teremos que falar da crise da identidade, porque quando não torna íntimo de Deus, começa a entrar em crise. Então a pessoa fala: sou um coitado, não aguento mais a luta, não estou vendo melhora nenhuma, está tudo ruim. Por que isto ocorre? Porque Deus já os chamou de Israel, príncipes, mas eles não quiseram ser íntimo. Juntamente ser íntimo, quem que é íntimo? É o que participa da família, é o que torna morador da mesma casa. Por isso que Deus fala a Israel: suba, vocês são príncipes, vocês não são mais escravos. Mas eles não quiseram. Então na hora que vai chegando perto de Canaã, então Deus fala com Moisés, os 13, com Moisés e mais os 12 familiares, ou as 12 famílias: entrem lá e espiem a terra. Então eles entraram. Mas o que ocorreu? Na hora que eles voltam, depois de uns 40 dias de examinar a terra, eles falam: a terra é boa, mana, leite e mel, terra fértil, muita agricultura, muito clima ameno. Mas eles falaram: mas lá tem os gigantes, filhos de Anak. Então
Então esses gigantes nós já falamos sobre no livro, na passagem de Enoque, naquelas situações em que houve a queda dos anjos, que é outro assunto. Então ficaram aí descendentes que ficaram lá em Canaã, aquela região em que havia os filhos de Enaque, gigantes de alta estatura, guerreiros, sanguinários. Então o que Israel falou? Israel falou que havia gigantes, muitas nações, e eles eram gafanhotos aos olhos dos gigantes. E era tão grande número de nações que eles falam, eles vão nos esmagar igual gafanhoto é esmagado. Então veja bem, na volta de Jesus, porque a volta de Jesus é entrar em Canaã, Nova Jerusalém, duas coisas vão ocorrer, que é a crise da identidade do povo de Deus, não querer ser íntimos, e o povo de Deus vai se deparar com gigantes nos últimos tempos. Mas esses gigantes não é simplesmente pessoas de alta estatura, mas os gigantes hoje na terra é a tecnologia, é a ciência que vai multiplicando, é as coisas que vão confrontando o povo de Deus, é as coisas que vão sufocando a igreja, é os gigantes que estão aí, e o povo de Deus vai ficar amedrontado. Mas é muita tecnologia, muita ciência, muita situação que está aí contra a igreja, muitas coisas que estão sufocando a igreja. Mas por que isso ocorreu com Israel? Porque eles não subiram o Sinai, porque se eles tivessem tornado íntimos de Deus, eles entrariam em Canaã e falavam, não, somos príncipes, somos da família de Deus, esse gigante aí para nós não vai ser nada. Então eles não iam ficar amedrontados. Mas veja bem o que eles disseram na hora que eles voltam com o relatório: somos gafanhoto aos olhos dele. Eles que falaram quem que eles eram. O que é gafanhoto? Batraco, animal que serve aí para destruição, é símbolo até de demônio. Deus não mandou eles falarem que eles eram gafanhotos, Deus já tinha falado que eles eram príncipes. Príncipe quer dizer da família real. Gafanhoto é coisa que não presta, destruição, opressão. Batraco aí dos insetos. E eles se declararam que eles eram gafanhotos, ou seja, que desprezível, que seria esmagado, que não tinha valor. Então, quando a igreja não torna íntima de Deus, ela não vai ver o avivamento e nem vai ver a volta de Cristo, porque a tendência é ficar com medo dos gigantes e depois se autodepreciar. Que sofrimento, que luta, não aguento mais essa vida, fica se declarando gafanhoto. Mas nós temos que declarar que somos príncipes de Deus. Por que Deus chamou Israel para o Sinai? Porque Deus já tinha chamado que eles eram príncipes. Príncipe quer dizer que participa da família, que participa do reinado de Deus. Mas eles tinham que atravessar a nuvem da escuridade, que vamos falar hoje à noite, uma revelação da palavra, que quando falamos revelação está dentro da Bíblia, mas Deus traz iluminação. Quando fala iluminação da palavra, quer dizer, ele esclarece a palavra, porque a palavra é escrita, mas ela é trazida luz para quem torna íntimo de Deus. Por isso Jesus falava em parábola, para aquele que quem lê não entende, para aquele que ouve não perceba, mas para os pequenos Deus revela. Então assim é a palavra de Deus. Então ele tem revelado a nuvem da escuridade. Mas uma das causas de Deus ter chamado Israel é porque eles eram príncipes. Príncipe participa da família, mas eles tinham que passar a nuvem da escuridade, mas eles não quiseram. Então entrou em crise de identidade. Então quando a pessoa entra em crise de identidade, ele vai para o pecado, ele não vence as drogas, ele fica rebelde, ele briga com todo mundo, ele contenda com o próprio Deus e dá mais vazão ao inimigo e acaba morrendo no deserto, porque Israel, aquela geração, não entrou em Canaã. Eles ficaram 40 anos rodeando o deserto. Morreu até o último. Depois que entra Josué e Caleb, com mais de 80 anos, mas eles não envelheceram, e entrou a geração de 21 anos abaixo, porque a lei do Velho Testamento só alcançava maturidade e maioridade com 20 anos acima. Era a lei do Velho Testamento, a maioridade 20 anos acima. Por isso que eles foram isentos de serem condenados, porque eram menores. Mas aí aquela geração entrou de 21 anos acima e com Josué e Caleb. Mas aqueles que estavam ali maiores
morrer no deserto, porque tiveram crise de identidade. Então muitas vezes a pessoa fica chorando, reclamando, o que eu faço da vida, abatido, desesperado. Mas por que isto ocorre? Sempre que você começa a dar crise, problema familiar na igreja, no trabalho, problema espiritual, você tem que voltar à sua memória e falar: Senhor, eu estou sendo íntimo de Deus? Eu estou entrando ou atravessando a nuvem da escuridade para ver a glória do Pai? Ou eu estou só falando, fale Moisés conosco, mas Deus não? Porque a jornada continua. Tanto é que mesmo que Israel não quis entrar na intimidade, lá no Sinai, a jornada continuou. Só que a jornada continuou de outra maneira. Deus deixou eles irem. Deus até falou para eles entrar na terra prometida. Deus foi dando chance. Mas eles mesmo que foram se autodestruindo. Então você pode ver, a igreja continua, os ministérios continuam. Mas o que vai ocorrer? Pode morrer no deserto, pode não chegar ao fim, mas a geração de Josué e Caleb entraram. Então existirá uma geração de cristãos que vai ver a glória de Deus e vai trazer o avivamento, mas nem todos, principalmente quem só fica buscando a mão de Deus. A mão de Deus é o favor dele, e a maioria das igrejas querem só a mão de Deus. Veja a proporção: 12 príncipes, 12 fiéis, mais 10 inflamaram a terra, não diz aqui onde nós lemos, e a maioria inflamou o povo de Israel, falou: se entrar lá morreremos, é gigante, somos gafanhotos aos olhos dele. Então a maioria morreu no deserto. A minoria que entrou foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles andavam com Moisés, eles eram íntimos, eles estavam sempre perto da glória de Deus, e aquela geração entrou. Então tudo que ocorreu com Israel é um retrato para a igreja hoje. Então você não pode deixar de ser íntimo de Deus. Você tem que cumprir as profecias. Você tem que falar: Senhor, me ajuda a viver a tua palavra, a buscar o Senhor. E quando então Israel entrou com Josué e Caleb, eles conquistaram a terra. Ou seja, Canaã foi dominada, apesar de ter depois um percalço, mas Deus resolveu tudo. Mas o fundamento é que aquela geração morreu no deserto porque não quis ser íntimos. Aquele povo se depreciou e não viveram como príncipes porque falaram: somos gafanhotos. Veja bem, se eles estivessem íntimos de Deus, eles iam falar: somos príncipes, estivemos lá com Deus, estivemos vendo a face do Pai, estivemos junto com Deus no Sinai, vimos a Ele nos viu, somos príncipes, quem vai nos derrotar? Mas já que eles não subiram o Sinai, aí eles falaram: não somos gafanhoto, e lá o povo lá é gigante. Então veja bem que eles queriam que só Moisés abençoasse, mas aí entrou em crise de identidade e se autodepreciaram e morreram no deserto. Então veja bem, hoje a igreja, muitos não querem intimidade com Deus, muitos não querem orar, entrar na nuvem da escuridade, mas querem só a bênção. Mas a caminhada continua, mas só que vai Deus deixar que confronte o gigante. Aí a pessoa vai falar: que tamanho de problema, que luta, que labuta, somos gafanhoto, e aí vai só depreciando. E o que condena a igreja é a própria igreja. Quem que condenou Israel para morrer no deserto? Os 10 príncipes. Foram o próprio povo de Israel, não foi Deus. Porque eles falaram: não, é melhor voltar para o Egito, é melhor ficar no deserto, é melhor nem entrar lá, vamos morrer nossas famílias inteiras. Eles que falaram o que queriam. Aí Deus falou: vocês querem isso mesmo? Vocês estão declarando isso mesmo? Vocês são gafanhoto? Vocês querem morrer no deserto? Então essa vai ser a vossa sentença. Então a sentença foi eles mesmos que declararam, porque não quiseram subir o Sinai. Então a morte está evitando o poder da língua. Então por isso que a igreja tem que declarar e falar: Senhor, queremos mesmo buscar a tua glória, orar, te servir, queremos viver a unção de príncipes, conquistar Canaã, que é a volta de Cristo, a igreja gloriosa. Não queremos morrer no deserto.
Israel saiu da escravidão e morreu no deserto. Então muito cristão aceita Jesus, se batiza, arrepende, se converte, mas é uma jornada. E a jornada é até Jesus voltar, ou até a pessoa partir. E a Israel se autocondenou, pelo menos aquela geração. A outra geração ainda entrou. Então isso é escrito para exemplo nosso. Saímos da crise da identidade. Para você nunca mais se depreciar, e nunca mais ficar choramingando, nem cabisbaixo, nem abalado, nem briguento, nem de mal de ninguém, nem em atrito com ninguém. Você é príncipe, é da família de Deus. E na família de Deus é amor, unidade, alegria, unção, força, graça, vencedor sobre qualquer gigante. Então você tem que sair da crise da identidade. Então é a profecia que vamos orar para você falar: sou príncipe, príncipe quer dizer, ou princesa, participo da família de Deus, posso estar à mesa do Pai com Ele, sou príncipe e não sou gafanhoto nem derrotado. Então é a profecia para você se animar. Agora, é o que está sendo pregado já há vários dias, é o que é entrar na nuvem da escuridade. Então Israel não entrou porque tiveram medo da nuvem. Mas nós estamos falando que Deus fala na palavra, que Ele tem revelado e trazido luz. A nuvem da escuridade é aparentemente um confronto com Israel, porque era trevas. Como que entender se Deus é luz e Ele fica rodeado de trevas, nuvem escura? Mas é porque está sendo falado: ninguém vê a Deus se não morrer. É a profecia também. Mas nós estamos falando dos princípios da morte. Um corpo humano, quando morre, ele não morre e para de uma vez. Ou para o coração, ou o cérebro. Aí, por exemplo, as células do corpo, por exemplo, as células ósseas, elas demoram 3 dias para acabar de uma vez. Então a morte não é de uma vez, a morte ela é gradual. Assim a morte adâmica. No momento que você fala Espírito Santo, quer morrer o homem adâmico, então vai processando a morte adâmica. Para uns demora mais, para uns demora menos. Você pode notar, tem pessoa que está aí acamado, vegetando na cama e não morre. Tem pessoa que está saudável, de uma hora para outra cai, dá um derrame, um infarto e morre. E tem pessoa que está lá lastimando no hospital, na cama há muitos anos e não morre. Por quê? Porque a morte ela é um processo, um fenômeno gradual, dependendo da saúde da pessoa, ou de como é o organismo da pessoa. Então, para cada ser humano, para cada cristão, a morte adâmica é diferente, mas você tem que querê-la. Fala: Senhor, eu quero que o eu esvazie, quero perder esse desejo de ser egocêntrico, quero cristocêntrico. Senhor, eu quero ser doador, quero orar, te servir, orar no Espírito, declarar a tua palavra. Então tudo isso vai matando a raça adâmica. Nós vamos trazer uma palavra que Deus trouxe: iluminação. Não é trazer uma nova Bíblia. Quando fala revelação, iluminação, é porque está oculto, está escrito. Mas Ele traz a luz da palavra para mostrar por que Israel rejeitou mesmo e não quis entrar na nuvem da escuridade. Nós estamos falando do processo da nuvem da escuridade. Mas o que fez Israel sair correndo e não querer é o que ocorre com muitos cristãos hoje, quando nós estamos falando o que é a nuvem, que é a morte adâmica, o eu esvaziado, o que tem que ser feito. Mas o que fez Israel sair correndo? Aí fica para a próxima mensagem ao longo da semana, porque aí é o assunto da Igreja Gloriosa. E a profecia é viver como príncipes e as irmãs como princesa, e não como gafanhotos, para que você não atrase a volta de Cristo. Porque se você falar que é gafanhoto, você vai se sentenciar e vai morrer no deserto. Mas se você falar: sou príncipe, princesa e herdarei a herança dos salvos e estou na família de Deus, aí você prevalece com toda certeza. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus.